News CNN. O plenário do Senado acaba de aprovar o projeto de lei que estabelece marco temporal para limitar a demarcação de terras indígenas à data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Vamos ao placar. Foram 43 votos sim e 21 votos não. A decisão acontece uma semana depois de o Supremo Tribunal Federal derrubar a tese do marco temporal por 9 votos a 2. Nesta quarta-feira, os ministros da Corte votaram a se reunir para discutir uma solução sobre eventuais indenizações a serem pagas para quem ocupa terras que serão demarcadas. Vamos agora ao vivo, direto a Brasília, conversar com a nossa repórter Luciana Amaral, que acompanhou essa votação que acabou agora há pouco, e ela vai explicar aí como foi esse trâmite ao longo do dia no Senado Federal. Luciana, muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na CNN. Então, o projeto foi aprovado agorinha no plenário, como você falou, por 43 votos a 21. E agora vão ser analisados os destaques, que são as últimas tentativas de mudanças ao texto ainda no plenário. Mas a expectativa, claro, é que tudo isso realmente seja concluído logo, ainda hoje. O principal já foi aprovado. Ao longo do dia, então, os senadores se debruçaram sobre esse tema. A urgência foi votada logo antes também aqui no plenário da Casa e mais cedo também a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça daqui do Senado, também aprovou o projeto. Era a última comissão pelo qual o texto passou. O projeto, depois que acabar tudo aqui no Senado Federal, ele segue para a sanção presidencial. E o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, já adiantou que o presidente Lula deve vetar o marco temporal. Ele já adiantou isso. Agora, eventuais vetos presidenciais podem ser derrubados pelo Congresso Nacional. E aí a gente já vem numa outra questão, porque os governistas aqui no Congresso já estão falando que a questão vai ser judicializada. Então, essa história toda do marco temporal, toda essa discussão não vai acabar hoje, não vai acabar aqui no Senado Federal. Só para relembrar o que é o marco temporal, o que o Senado acabou de decidir. O texto prevê que, para ser considerada terra indígena, os povos da região têm que comprovar que eles habitavam nela antes de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada, então, a atual Constituição Federal. Agora, toda essa polêmica em torno do projeto vai além do marco temporal, porque ele também prevê outros pontos. Por exemplo, ele prevê a permissão para atividades econômicas em terras indígenas, desde que atendidas algumas condições, como autorização dos povos indígenas. Ele proíbe também a ampliação das terras que já foram demarcadas e diz que o usufruto dos indígenas não pode se sobrepor ao interesse da soberania nacional. Então a gente vem acompanhando e qualquer coisa a gente atualiza aqui na CNN ao longo da programação. Volto com você, Leandro. Agora, Luciana, pela sua experiência de cobertura no Congresso Nacional aí, há uma previsão de que esses destaques, essas alterações ao texto da matéria, essa alteração, essa votação seja concluída ainda hoje, na sua avaliação? A expectativa é que sim, viu? Tanto que a tramitação ao longo do dia hoje foi toda muito rápida, claro, seguindo todo o regimento, mas a gente vê uma vontade muito forte da maioria dos senadores de aprovar logo esse projeto. Então, os destaques, a tendência até o momento é de que eles não sejam aprovados, que o texto seja mantido do jeito que está, do jeito que foi aprovado agora há pouco. Ok, Luciana, obrigado pelas suas informações.